enfim. Depois vocês peguem a correção dos demais, passem para os demais. Eu vou compartilhar uma tela, só que eu vou abrir antes uma prova de uma pessoa, eu não sei de quem é, tá? Não tem nome, você pode ficar tranquilo nesse contexto. Vou pegar uma qualquer aqui. Enfim, espera só um instantinho. E eu vou corrigir, dissertar, né? A gente vai falar só a respeito das questões, etc. Deixa ela só abrir. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem ver aí a prova? Opa! Pegou o nome do fulano, aí deu ruim. Beleza? Vocês conseguem ver a prova aí? Sim, professor. Então, vamos lá. Seguinte. Enfim, a maioria das respostas estão parecidas, né? Vou corrigir ela aqui, ó. Primeira questão, qual cirurgia compromete mais o sistema digestivo e por que a remoção de 25 centímetros iniciais do intestino delgado ou remoção de qual porção do intestino grosso? Qual das duas? Então, está falando qual é mais drástica. A professora, é as duas? Não, está comparando qual é as duas mais drásticas. Beleza? Então, foi um erro que algumas pessoas acabaram interpretando de maneira equivocada. Novamente, qual das duas? Está comparando as duas, beleza? Então, as respostas A aqui está correta. Beleza? Alguma pergunta? Senhor Leonardo Lobo? Leonardo Lobo? E aí, professor? Então, sim, você não se importa não, tá a sua aqui. Tá de boa, tá de boa. Beleza, então. Ó, continuando aqui, ó. Essa pergunta eu estava falando do processo de digestão, beleza? Que envolve aqui alguns condimentos de início desse processo. Então, a pessoa... Deixa eu falar então aqui. Então, a pessoa que que fez esse processo, tem um sanduíche aqui da menina que tem maior quantidade de carboidrato, do menino, etc. Então, a resposta correta é a C, novamente. A resposta correta é a C. Mas, professor, por quê? Q2, vamos lá. O processo de digestão da refeição da moça teve início na boca, porque é rica em carboidrato, de fato, que tem a ação da amilase salivar. E 3, o rapaz necessitou de maior quantidade de pepsina e tripsina, que ocorre a digestão das proteínas. Isso na parte do estômago. Tranquilo? Perguntas? Resposta certa é a C. O senhor Leonardo Lobo também acertou aqui. Tá? Alguma pergunta? Agora essa daqui. Essa daqui teve um erro de interpretação de várias pessoas. O que acontece? O sistema circulatório dos vertebrados é constituído por uma complexa rede de vasos sanguíneos distribuídos pelo corpo. Vamos lá. Que tipo de vaso palpamos quando você coloca a mão no pulso da pessoa? Novamente, quando você coloca a mão no pulso da pessoa. Professor, mas no pulso tem o quê? A maior quantidade de vaso que tem no seu pulso não é artéria. Mas, professor, não é artéria. São veias. Novamente, você está palpando as veias. Professor, mas ela não vai pulsar? Vai pulsar. Seja por movimento de sístole e diástole que ocorre em ambos os atos e ventrículos, vão ocorrer, seja por lado das veias ou por lado das artérias. Só que a artéria tem uma pressão maior. Novamente, a artéria tem uma pressão maior. Professor, mas a veia tem pressão? Pressão é menor, mas tem pressão. Você vai apalpar a veia. Beleza? Novamente, você vai apalpar veias. Mas, professor, a pulsação significa o batimento cardíaco. Tranquilo? Como aconteceu aqui com o Leonardo, aconteceu com os demais também. Então, nesse caso, ó, meio certo. Alguma dúvida? Alguma pergunta a respeito? De boa, professor, de boa. Tá, continuando aqui, ó. Aqui é para você colocar os nomes dos demais órgãos, né? Todos esses nomes estão sendo colocados aqui. 1, glândulas salivares, 2, fígado, 3, estômago, 4, intestino delgado, vesícula biliar, né? Enfim,
tá certo essa questão aqui. Eu acho que a maioria das pessoas apontou de maneira correta. Ok? Alguma pergunta nessa questão? Tá. Essa questão aqui, ó. Então, o sistema circulatório permite transporte de nutrientes, etc., hormônio. Então, a resposta correta, mais coerente aqui, o coração humano possui 4 cavidades, 4 câmaras, né? Com separação completa de sangue oxigenado e o sangue desoxigenado, que seria o sangue rico em gás carbônico. A resposta certa é a D. Beleza? Também está correta. Essa daqui é uma pegadinha bem bacana, tá? Bastante gente caiu nessa pegadinha aqui. Então, a número 1 é uma afirmativa equivocada. Senhor, mas por quê? Vamos lá. No sistema ser humano, circulação sistêmica de circulação ocorre no corpo que fornece suprimentos sanguíneos para todo o organismo. A circulação sistêmica carregada de dióxido de carbono e dos nutrientes vitais pelas células captadas no oxigênio e outros resíduos da célula para serem liberados pelo corpo humano. Então, nesse caso aqui, os nutrientes não têm uma relação direta com o dióxido de carbono, ela está errada. Tá? 2 é um conceito que foi abordado no ano passado, em plantas e cadeia alimentar, da apostila 4 de vocês do ano passado. Enfim, então, a 1 está certo. A 2 ela está equivocada nesse contexto do transporte de nutrientes junto com o gás carbônico. Então, a resposta correta aqui, ó, é a C. Deixa eu lá, o Lobo também acertou. Beleza? Alguma pergunta? Outra aqui, essa aqui é bem fácil, acho que a maioria das pessoas acertaram. As articulações são estruturas que conectam os ossos a outros e algumas permitem a movimentação dos ossos e articulações e etc. Então, aqui a gente está falando de uma articulação que não é móvel, está certo também a articulação do crânio. Beleza? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Segundo A, segundo B? Não. De boa, Outra questão aqui, ó, sabemos que existem 3 tipos diferentes de músculos, estriado esquelético, etc. Né? Qual tipo de músculo utilizado na locomoção? Estriado esquelético. Certo. Beleza? Essa daqui, cara, muita gente caiu nisso daqui, ó. Veja só. A bile auxilia no processo de emulsificação de gordura. Então, ela não faz digestão. Novamente, a bile não faz digestão. Então, a pessoa colocou aqui, ó, bile digere gordura. Ela não digere, ela auxilia no processo de digestão. Ok? Então, fica esse adendo para vocês. Beleza? Alguma dúvida? Então, novamente, ela não vai fazer digestão. Então, não é um sistema digestivo para fazer digestão. Ela vai auxiliar no processo de digestão. Beleza? Acho que teve a Larissa colocou isso que eu estou falando agora. Essa aqui é a última, que os ossos do braço e o antebraço, né? Aqui, ó, húmero, rádio e una, tá certo. Beleza? Alguma pergunta? Seu Aleph, alguma pergunta? Aleph, alguma pergunta? Stella, alguma pergunta? Não, por nenhum. Tá, mas a maioria das pessoas foram bem na prova, nenhuma nota abaixo de 6. A maioria das notas acima de 6. Vixe, tá até... Deixa eu interromper aqui, né? Aí dá ruim, né? Então, ó, novamente, a gente vai falar sobre tipos de reprodução, né? Que são ciclos da vida. Então, identidade de seres vivos de acordo com os ciclos reprodutivos. Ok? Então, só para dar um adendo a essa parte, né, dar um reforço também nesse conteúdo. Então, a gente tem algumas situações de divisão celular que envolvem reprodução, que é a mitose, literalmente. A gente tem a situação da divisão binária ou bipartição. Novamente, divisão binária ou bipartição. É uma forma de reprodução sexual, professor? Não. Aí tem a célula vai se dividir igualmente, né? E vão dando origem a células diferentes. Mas tem uma outra
forma de reprodução, que também envolve organismo unicelular, que pode compartilhar o mesmo DNA. Então, às vezes, ela pode estar em uma determinada colônia bacteriana, vou dar um exemplo, bactérias, mas isso não ocorre apenas só com bactérias, mas também com outros organismos que vivem em colônia, né? Que é a situação aí, por exemplo, de alguns tecidos celulares. Então, vamos dar nesse contexto, pelo fato de elas estarem próximas, pode acontecer a troca de material genético, principalmente em bactéria, pelo fato de estar o DNA disperso no citoplasma. Beleza? Então, pode acontecer. O nome desse processo é conjugação. Tá? Então, pode acontecer esse processo. Professor, é uma forma de reprodução sexual pelo fato de ocorrer troca de material genético? De maneira indireta. Pode ser que sim. Tá? Então, envolve aí nesse processo. Então, voltando aqui, ó, outra forma de reprodução assexuada, nesse caso, é a situação do brotamento. Pode acontecer, por exemplo, de uma situação de quebra aqui de um determinado órgão específico da esponja, como já foi abordado na apostila anterior de vocês, na primeira aula da apostila anterior de vocês, que envolve, segunda aula, desculpa, que envolve a situação do filo dos poríferos, né, que envolve essas esponjas, a situação do broto, que ocorre uma proliferação de células em um tecido a mais desse determinado órgão, determinado organismo, né? Então, isso pode acontecer não só com a situação da esponja, mas também com outros organismos, que é o caso aí de fungos protozoários, pode acontecer, que é a situação da regeneração da própria planária, a gente vai abordar daqui a pouco, né? E também a situação de quinidários, ok? Dúvidas aí, pessoal? Fala. Anterior. Não entendi. Não entendi o slide anterior. O slide anterior, ele vai abordar as formas de reprodução unicelular. Então, essa forma de reprodução unicelular, você tem a situação da mitose, divisão celular de uma célula para duas, que envolve a bipartição. Ela pode ser chamada de bipartição ou cisparidade, como está sendo abordado aqui o próprio slide. Novamente, bipartição ou cisparidade, que é a divisão binária, né, que é a mitose. Divisão celular de uma célula para duas, com a mesma carga genética. Falei para vocês que pode acontecer de uma situação de uma troca de material genético de maneira esporádica, vamos dizer que ocorre aí numa colônia bacteriana. Às vezes, por ter várias células nessa mesma colônia bacteriana, pode ser que ocorra a troca de um material genético. A gente chama isso aí de conjugação, ok? Pode acontecer, né? É uma reprodução sexuada? Não. Não pelo fato de que não tem órgão sexual, tá? Mas ocorre troca de material genético. De uma maneira geral, a reprodução sexuada, novamente, reprodução sexuada envolve troca de material genético. Tendo órgão sexual ou não, se for sexuada, vai envolver troca de material genético. Beleza? Estou abordando isso porque a gente vai abordar na primeira aula da apostila de vocês, a 7, né? Aula 37, né? Desculpa, página 238. No livro texto tem o conteúdo dessa aula, tá? Eu não estou lembrado ao certo qual é a página da aula 37. Vocês sabem aí qual é a página? Estela, tem ciência de qual página que é? Do livro texto? Oi, Pro. Você tem ciência de qual página é do livro texto, essa aula Ciclos da Vida? Peraí, deixa eu ver aqui. 211. Página Começa- 211. Começa na 211. 211. Então, voltando aí nesse processo de formação dos organismos, a reprodução sexuada visa a troca do material genético. Beleza? Já a reprodução assexuada já não. É a situação que a gente vai abordar no conteúdo dessa próxima apostila de vocês, que é a situação da produção de esporos, é a produção da produção de gametas femininos, ou desculpa, gametas vegetais, né? Que envolve as plantas, enfim. Então, esse conteúdo da próxima apostila envolve seja a própria classificação das plantas, como também a parte da fisiologia das plantas, né? Que é um conteúdo complexo, tá? Já dando ênfase a essa circunstância, é um conteúdo bem complexo. Voltando aqui nas partes dos esporos, os esporos, você tem a produção do mesmo, que é através de uma reprodução assexuada, que envolve o processo mitótico. Isso acontece com a situação dos fungos.
Só dando um exemplo. Não tem apenas esporos N. Podem ter esporos 2N também nesse processo de modificação. Vocês lembram dessa situação? N, 2N? O que é uma célula 2N? Vocês lembram? O que significa uma célula 2N? Eu não lembro. Então, célula 2N é uma célula diploide. Novamente, uma célula diploide. Uma célula diploide tem duas cargas genéticas. Uma que veio do pai, outra que veio da mãe. Ok? Então, isso a gente chama ela de célula diploide. Então, a gente representa ela com 2N. Tem duas cargas genéticas que vieram de dois núcleos diferentes. Seja lá da mãe, seja do pai. Ok? E a célula haploide. Célula haploide é a célula N, que tem uma carga genética só, que é o caso da formação de um gameta. Gameta masculino, que é o caso aí do espermatozoide, estou dando exemplo do ser humano, e o gameta feminino, que é o caso do óvulo. No caso do esporo, é a mesma circunstância. A gente tem aí, no caso, especificamente, como está colocando aqui para vocês, a situação do esporo 2N, que é a situação dos fungos. Professor, isso pode acontecer com plantas? Sim. Então, se eu colocar aí de uma maneira mais óbvia, em termos evolutivos, você tem plantas que têm um menor desenvolvimento, que seria as briófitas. Então, em termos de classificação, a gente tem briófita, a gente tem pteridófita, temos gimnosperma e angiosperma. São 4 tipos de plantas. Professor, existem plantas com reprodução sexuada? Sim. Existem plantas que têm órgãos sexuais masculinos. E plantas que têm órgão sexual feminino? Sim, professor, tem. Então, a gente tem reprodução sexuada entre plantas. Professor, isso não quer dizer que a planta faz sexo? De maneira literal, vai fazer. Como assim, professor? Aí ela vai utilizar organismos ou agentes copuladores, que vão fazer com que ocorra a fecundação. Então, vamos dar um exemplo aqui. O ser humano tem um órgão copulador. Né? Seja aí para o homem, seja para a mulher, se eu colocar dessa forma, né? Seja para o homem, você tem lá o pênis. Você tem na mulher, tem a vaginal, a vagina, que ocorra lá o processo de encontro entre as mesmas. Você pega lá, por exemplo, um anfíbio, você pega lá um réptil, você tem lá a cloaca, né? Que é o órgão copulador do mesmo. Seja a galinha também, em termos aí das aves, você tem o órgão copulador, que é a cloaca. Agora, aqueles que já possuem órgão sexual, como foi abordado, né, utilizam esses órgãos para reprodução. Agora, plantas com reprodução sexuada vão ser auxiliadas por organismos copuladores ou agentes copuladores, que vão utilizar, por exemplo, artifícios para que ocorra a fecundação. Vamos dar um exemplo aí. Plantas que vão utilizar, por exemplo, o auxílio do vento. O vento bate, leva o esporo, que é o esporo sexuado, para o encontro do esporo feminino, do órgão feminino, que é o caso de plantas anemófilas. Novamente, plantas anemófilas. Elas vão utilizar o vento para que ocorra o processo de fecundação. É uma forma de fecundação. Beleza? Outras vão utilizar a água para a fecundação, que é o caso da briófita. Então, por exemplo, utilizam um ambiente úmido para que ocorra o processo de fecundação. Complexo tal fato. Tá? Mas voltando aqui, ó, nas situações de reprodução, esse aqui, né? Então, a gente tem aí um processo de reprodução assexuada, esquizogônia, que é a situação da divisão do esporo, né? Que eu estou no exemplo aqui do protozoário, que ele acaba se multiplicando de maneira rápida, tá? Que é também uma forma de reprodução assexuada. Tá? Aqui só para ilustrar essa circunstância. Então, aqui uma outra forma, que é a regeneração, tá? Fragmentação, não ocorre apenas em organismos vivos. Eu posso fazer isso em planta. Eu fiz isso ontem. Mas como assim, professor? Então, eu precisava, por exemplo, eu estava plantando umas plantinhas num vaso, e eu precisava, por exemplo, colocar uma muda de uma planta que eu estava lá fazendo manuseio, e ela acabou quebrando um galinho, e eu falei assim, vou fazer o que com esse galho? Eu vou plantar ele de novo. Então, eu posso ter uma forma de reprodução assexuada por fragmentos. Então, cortou lá um fragmento, deu origem a outro organismo. Que é o que acontece lá com a planária. A gente falou desse processo de regeneração da planária. Falamos do processo que ocorre também em equinodermos, né? Que, por exemplo, cortou um braço de uma estrela, esse braço pode dar origem a uma outra estrela.
e a planta ela pode se regenerar. É o que acontece, por exemplo, como citei há pouco, da situação do galho da plantinha. Eu vou fazer o manuseio dessa planta, vou dar um exemplo, vou fazer o manuseio e quebrou um galho, que aconteceu comigo, citei lá para vocês. Vou fazer o plantio desse galho em um determinado local, dando origem a uma outra plantinha. Ok? É uma reprodução? É uma forma de reprodução. Envolve sexo? De forma alguma, é assexuado. Então não tem uma troca de gametas. Desculpa, troca de material genético. Ok? Dúvidas nesse contexto? Professor, é a mesma coisa que ocorre lá no rabo da lagartixa? Não. Não. De forma alguma. O rabo da lagartixa não vai virar outra lagartixa. Professor, isso poderia acontecer com o ser humano? Surreal. Já pensou? Você corta um dedo seu, sai outro você. Surreal, né? Dúvidas aí, pessoal? Segundo A. Segundo B, alguma dúvida? Tá, voltando aqui. No processo de fertilização, de fecundação, isso não ocorre apenas, né, com o ser humano, são vários esporos, se eu colocar aqui numa planta, né, como eu citei há pouco para vocês na situação anemófila, né? Então, vamos dizer, um vento bate, vai levar esse esporo, né, mas não é um, são vários. Às vezes você está andando num local, principalmente situações de primavera, né, que envolvem a situação de angiosperma, que liberam aí bastante esporo, principalmente na primavera, libera-se muitas flores, e as flores são órgãos vegetativos que vão ter funções específicas, seja de auxiliar na situação da copulação, como também, né, de atrair o organismo copulador. Mas, professor, mas por que a flor ela tem uma coloração diferenciada? Vamos colocar dessa forma. São organismos aposemáticos. Citei isso para vocês anteriormente. O que é um organismo aposemático? Aposemático é aquele que chama atenção. Vamos dar um exemplo. Professor, a abelha. A abelha é amarela e preta, porque ela está chamando atenção. Então, na natureza, é dessa forma que funciona. Então, a maioria dos organismos que chamam atenção são perigosos. Então, ele está chamando atenção para você não mexer com ele, cara. É o que acontece. Você pega lá, por exemplo, eu estou fazendo uma trilha, né? Eu vou propor uma situação desse tipo, né? Nesse final de semana, no sábado de manhã, eu vou ter um encontro com o pessoal que estudava comigo na faculdade. E uma das meninas que estudava comigo, isso há muito tempo atrás, lá nos anos 2000 que eu me formei, né? 2000 bolinha, 2001. Vou encontrar o pessoal, vai até um professor mediar esse encontro, né? Que também era professor nosso. E tem uma das meninas que trabalha com ecoturismo, bem bacana, né? Eu vou propor para ela, né, um passeio virtual, né? Aí vocês podem estar também participando, vai ser bem legal. Então, foi abordado esses temas, né, principalmente da situação aposemática, né? Então, por exemplo, quando o organismo está fazendo, você está fazendo uma trilha, como eu citei exemplo, você está fazendo uma trilha tal, passeando lá no ambiente, você observa aí organismos que têm coloração diferenciada. Você pega lá, por exemplo, um cogumelo. O cogumelo amarelo, tal, vermelho, não mexa. Está chamando a atenção. Então, nas situações das plantas é a mesma situação. Você pega lá uma flor. A flor ela tem uma coloração, vamos dizer, específica de acordo com o organismo copulador que vai auxiliar no processo de copulação. Seja na situação, por exemplo, de uma abelha, seja, por exemplo, na situação de um beija-flor ou de uma outra ave que venha se alimentar. Então, por exemplo, você tem um néctar. O néctar serve para o quê? Para atrair esse organismo copulador. E quando ele vai, no qual ele pegar esse néctar, ele acaba esbarrando nos órgãos sexuais da planta. Que seria o estame e o estigma, a gente vai citar um pouco mais para frente, que no qual aí vão prender no próprio corpo dele o próprio pólen, né? Que é o próprio embrião. Aí ele vai levar para uma outra plantinha. E a partir de então ocorre lá, por exemplo, da fecundação desse pólen, ou seja, desse gameta que veio da planta anterior. Bacana esse processo, ok? A gente vai abordar com ênfase maior quando estiver falando exclusivamente desse tipo de reprodução. Somente quando a gente fala da situação de angiosperma. Estou colocando essa forma de reprodução porque envolve outro processo bem interessante, que é a situação dos dioicos e monóicos. Professor, o que é uma forma de reprodução monóica? Tem os dois sexos do mesmo indivíduo. Professor, as plantas são dioicas e monóicas? Novamente, eu tenho plantas que são dioicas e plantas que são monóicas. Como assim? Então, existe uma planta macho e uma planta fêmea? Sim.
Como eu falei há pouco, a situação da briófita. Existem briófitas que têm a característica do órgão sexual masculino. Que ela tem lá a liberação do esporo masculino. Né? E a outra que libera o esporo feminino. A gente vai abordar mais para frente esse tema, que envolve a situação do anterídeo e arquegônio. São dois nomes que envolvem esses dois órgãos sexuais dessas mesas. Anterídeo e arquegônio. Né? Bacana isso. Então, na página 238 dessa apostila nova, como também está sendo abordado, como a própria Estela falou há pouco, na página 211, desse tipo de esporo. Então, a gente tem haploide e a gente tem diploide. Haploide são células que têm uma carga genética só. Beleza? Diploide são células que têm duas cargas genéticas. Que envolve a reprodução monoica e dioica. Na reprodução monoica, o indivíduo, novamente, ele tem os dois sexos. Você pegar lá, por exemplo, uma angiosperma comum, qualquer planta que tenha flor. Flor, fruto e semente. Então, se eu pegar lá esse tipo de planta, você tem lá os dois órgãos sexuais. Na própria flor, você tem o estame e você tem o estigma. O estame é o órgão sexual masculino. O estigma é o órgão sexual feminino. Professor, ela pode se autofecundar? Pode. No caso das plantas, pode. Professor, e nos animais? Professor, tem como uma minhoca fazer se autofecundar? Não tem. Ela precisa de uma outra minhoca. Beleza? Professor, tem como um outro caramujo fazer um processo de autofecundação? Não tem como. Ele precisa de um outro caramujo. Vou dar um exemplo, que é a situação de animais. Mas das plantas ocorre essa autofecundação. Nas organismos dioicos, aí eu preciso de outro organismo para poder ocorrer o processo de fecundação. Tá bom? Então, ó, pessoal, eu vou parar por aqui. Aí eu volto a abordar esse tema na próxima aula, na aula de amanhã. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal do segundo A, segundo B? Não, tranquilo. Não, tá tranquilo, professor. Tá certo. Algum adendo, senhor? O Felipe Carvalho, alguma dúvida? Não? Nenhuma. Samara, tudo bem? Como é que foi a prova? Foi legal? Não corrigi a sua ainda. Mais ou menos. Eu ainda não corrigi a sua ainda, mas enfim. Tá certo, então. Anaí, alguma dúvida? Anaí? Nenhuma, pronto. Tá certo. Então, paro por aqui. Larissa, teve uma questão sua que eu achei interessante. Tá. Foi da Billy. Você respondeu. Questão da Billy. Acho que foi questão 9. Sua resposta eu achei condizente. Tá bom? Então, fica assim. Então, Nicolas, tudo bem, Nicolas? Nicolas Gabriel. Oi, professor. Tudo bem? Tudo. Então tá, então pessoal, eu vou ficar por aqui, daí na aula que vem a gente volta a abordar esse tema a respeito de reprodução, eu vou trazer mais a respeito de plantas, vou sair um pouco desse linha dos animais, que é o conteúdo que vocês estavam vendo, enfim, tá bom? Felipe Carvalho, beleza? Mas acho que é mais interessante que plantas. Infelizmente a gente tem que abordar esse tema, né? Então tá, então, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, pro, até amanhã. Boa noite, Tchau, professor. Até.